Escassez é diferente de ambição. Essa imagem aí, para quem não sabe, é do equipamento que aparece no Star Trek, que basicamente produz o que você quiser de material, de matéria, especialmente de matéria orgânica. Acho que o nome em português acho que é replicador, É. ou é materializador, uma coisa assim. Mas a existência dele está vinculada fortemente ao cenário de Star Trek, que é um cenário pós-escassez. É um cenário de pós-escassez. Você vai notar que no Star Trek, as viagens, né, das naves da Federação Galáctica. Federação? Não, Sim. é Federação, né? É, a federação. Federação. A Federação Galáctica. Elas nunca são por uma necessidade de recurso. Eles nunca estão indo atrás de um novo planeta que produza algo que a Federação precisa, ou basicamente seria o que normalmente acontece. Né? Então, assim, eles estão indo desbravar, eles estão indo descobrir, eles não estão indo atrás de algo específico, eles estão indo para o desconhecido. E aí eles deixam claro que este é um cenário, este é um universo em que já estamos na situação de pós-escassez, ou seja, existe abundância, não existe mais necessidades emergenciais que justifiquem ou que estimulem qualquer ação. Né? O MH falou no chat, a ambição é uma escassez, é uma necessidade subjetiva e conta também. E esse é um ponto que eu ia trazer. Aqui a gente tem uma discussão importante sobre o que é prioridade, o que é necessidade. Né? O que você precisa e o que você quer. E essa talvez seja a grande diferença entre a ambição e a necessidade. Quando você sai da situação de escassez, você agora tem outros motivos que te levam a fazer alguma coisa, certo? E aí, todos esses motivos, veja, eu não estou falando que eles não são válidos, né? Especialmente em cenários de RPG, a ambição é um motivo muito válido. Inclusive, eu diria, na maior parte do tempo, na maior parte dos RPGs, o estímulo, o fator motivador dos personagens, dos jogadores, não é a escassez, na maior parte do tempo. Né? Nos sistemas heróicos. É a ambição. É o sentido deles quererem algo além do que eles têm e além do que eles precisam. E tudo bem. Certo? Existe uma discussão, você pode fazer dentro do cenário do mundo real, você pode fazer uma discussão política sobre isso. O que realmente é necessidade, o que não é. E essa é uma discussão política que existe de fato hoje. Existe uma discussão sobre o paradoxo da abundância, a mentalidade de escassez, enfim. Não vou entrar nesse detalhe. Mas esse é um ponto de que não é só a necessidade que norteia a vontade. O que também faz com que não seja só a necessidade que norteia o conflito. Né? Em cenários de pós-escassez, ou cenários, a gente já falou, por exemplo, do Lancer. O Lancer também tem isso. O Lancer também é um cenário utópico em que não há mais as necessidades que existiam anteriormente em outros sistemas, né? Em outros universos fictícios. Isso não quer dizer que essas pessoas não tenham preocupações que motivem essas outras ações. Elas só não são mais por necessidade. Elas desenvolvem, e aí, aspas fortes na palavra, outras necessidades. Pode ser prestígio, pode ser reputação, pode ser poder político, pode ser acesso à cultura ou acesso a tecnologias específicas. Então, você pode ter a galera que vive lá no planeta da Federação Galáctica de Star Trek, que não tem mais necessidades, todo mundo tem comida, abrigo, as necessidades básicas, fisiológicas e de sobrevivência normais. Todo mundo tem aquilo lá, ninguém passa fome. O que é? É o hino da União Soviética. Todo mundo tem as necessidades fisiológicas básicas de abrigo, alimento, etc. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não queiram, por exemplo, acesso à tecnologia que permita viajar a outros planetas para conhecer outras coisas. Não tem uma coisa que impeça. Não, estudar, ou elas querem ter acesso a algum outro patamar de cultura, ou você pode fazer cenários cyberpunks em que elas querem ter acesso a tecnologias que dão outro, vamos dizer assim, sei lá,
acesso a outra dimensão ou acesso a outras capacidades mentais, você pode pensar em várias possibilidades em que isso venha como motivador das ações e potencialmente motivador de conflitos. É só que isso é interessante você separar isso de escassez, né? A forma como você lida com a ambição e muitas vezes a forma como a ambição é vista nestes cenários é diretamente relacionada à ausência de escassez. Então, assim, é muito estranho, seria muito estranho que alguém esteja brigando por ter muito mais dinheiro num cenário, entende? No Star Trek tem uma espécie vermelha, me corrija se eu estiver enganado, aquela orelhuda, que eles têm uma Vulcano. orelha especial grandona. Como é que é o nome? Né? Não, não. O Sei, Vulcano é a orelha sei. pontuda. É uns caras que são. O do Deep Space Tem um Nine cara lá. Os do Deep cabeçudos. Space Nine, os cabeçudos. E eles, a descrição deles dentro do cenário é de que eles são extremamente ambiciosos, extremamente gananciosos, especificamente com dinheiro. Eles são acumuladores, eles são mercadores e o objetivo deles é simplesmente acumular por acumular dinheiro. É a composição da história do cenário. E aí, eu falo, num cenário de pós-escassez, este comportamento deles é visto como algo que não é necessariamente imoral, mas é visto com um certo grau de reprovação. É Por inadequado. que eles estão tão preocupados? É inadequado. Por que eles estão tão preocupados em acumular dinheiro se existe uma tecnologia que dá a eles tudo que eles precisam a hora que eles quiserem? Porque dentro da civilização deles, ao longo da tradição, desenvolvesse uma dinâmica de prestígio, de reputação que depende diretamente do acúmulo de recursos. E é isso. Então, essa separação, a gente vai falar bastante sobre isso, é muito importante para você entender qual é o estímulo verdadeiro, qual é o motivador por trás dos personagens e como o cenário lida com isso. Como o cenário estimula ou desestimula esse tipo de comportamento. Exatamente. E só tenho para adicionar, na verdade, é comentar novamente, que já foi falado aqui no chat, que é o seguinte: a escassez é a falta, é a ausência. A ambição é a vontade. Então, se você é rico e quer ter mais dinheiro, você não está falando de escassez. Você está falando de ambição. A ambição independe de você ter ou não ter. A escassez é a parte do princípio da raridade, da falta. Beleza?